esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra. Seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, Vicente Pison, Evangelho de Marcos. Nós estamos na quarta semana do tempo comum. Daqui a pouco vem o nosso encontro de carnaval, um encontro de oração aqui na nossa paróquia. Na paróquia todinha, o único encontro que vai haver é aqui. A paróquia vai estar aberta todos os dias. Com missa, confissão, pregação, oração, tudo isso. Satanás. É Marcos 6, 1 a 6. Naquele tempo, está saindo alguma coisa aí? Naquele tempo, esse tempo é todo tempo. É tanto o tempo Cronos como o tempo Kairos. Cronos é o tempo mesmo, que a gente conta antes no relógio, hoje no celular. Cronos, cronologia. Né? E o tempo Kairos é o tempo da salvação. Na hora que é anunciado, o Evangelho acontece para quem acredita. O problema é que as pessoas não acreditam mais. Né? Aí não acontece nada. Ou então Jesus não quer dar, né? A gente pede muita coisa, Jesus não dá. Papai de Pio ele dava pouca coisa, só deu mesmo os estigmas, né? Só, né? Mas Padre Pio teve muita aprovação e a gente só quer, né? Pedir. Jesus foi a Nazaré, sua terra. Não era a terra onde ele nasceu, era a terra onde ele viveu. No local da Anunciação do Anjo, hoje tem uma basílica dedicada à Anunciação, a Maria. Viveu lá, na casa com Maria, até 30 anos, mais ou menos. O Lucas coloca, quando ele tinha mais ou menos 30 anos. Não tem data exata aqui não. Ah, mas o santo tal teve uma revelação. Eu não falo de revelação, eu falo da Bíblia. Na Bíblia não tem data exata. E por que fala que ele morreu com 33? Porque Lucas diz que ele tinha mais ou menos 30 anos. Como ele pregou mais ou menos 3 anos, 30 mais 3, 33. Mas data exata não tem. Data exata que ele nasceu, não tem. Que ele morreu, tem. Foi uma sexta-feira. O ano é que se discute. Pois bem, e José provavelmente já tinha morrido, porque José desaparece. Né? Maria que vai ficar ao pé da cruz, Maria que vai acompanhar. José só vai estar presente até mais ou menos ali os 12 anos.
Depois dos 12 anos, que tem aquele relato, né, que Jesus fica em Jerusalém, onde a gente medita o rosário, a perda e o encontro de Jesus. Depois dali, José desaparece na Bíblia. Não estou falando em revelação pessoal. Revelação pessoal aí, quem quiser pode acreditar. Eu falo da Bíblia. É o que eu estudei e estudo. Tem aí gente que diz que ele não morreu, eu não vou entrar nessa questão, certo? Então ele foi a Nazaré, sua terra, onde ele morou, não terra onde ele nasceu em Belém. E seus discípulos o acompanharam, mais de 70, segundo Lucas, né? Embora às vezes os discípulos que ele fala são os apóstolos, 12. Quando chegou o sábado, toda vida que tem um sábado, tem fariseu, tem cura, tem briga. Tem discussão de Jesus com os fariseus, né? Aqui não tem fariseu, então a briga mesmo vai ser outra, vai ter outra discussão, mas vai ter discussão. Porque no sábado ele entrava na sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus, como a nossa aqui, né? É menor do que essa, metade dessa aqui, normalmente. Só tem um ambão aqui na frente, não tem altar, não tem nada. Aí eles leem a palavra em hebraico e explicam em aramaico, ao menos em Israel. No Egito, lia em grego, porque a Bíblia grega é a Bíblia mais difundida na época. A língua litúrgica da igreja era o aramaico. Jesus falava aramaico, não era latim. E a Bíblia lida era em grego, não era em latim também. Aí fica esse povo aí falando só de latim, é porque não estudou ainda bem. No começo não era nada em latim. Lá pelo ano 300, entre 300 e 400 que mudou, né? Começou a mudar. Pois bem, e chegou o dia de sábado, ele estava ensinando na sinagoga. Jesus ia na igreja deles, que era a sinagoga. Aí não tinha igreja católica, não? Não tinha igreja católica, não tinha nada católico, não tinha capela católica, não tinha não. Aí nasceu depois que vão começar, né? Depois da morte e ressurreição de Jesus. Muitos que o escutavam ficavam admirados. Todo mundo ficava admirado da maneira que ele falava, porque ele entendia a palavra. Não é como um bocado de boboca aí que fica falando coisa sem sentido nenhum. Aí eles diziam, de onde ele recebeu tudo isso? Porque Jesus não tinha estudado, só tinha estudado quando criança. Ele não era um fariseu. Quem estudava a Bíblia mesmo eram os fariseus. Paulo era fariseu. Por isso que Paulo conhece muito a Bíblia. Desde discípulo tudinho, quem conhece mais é Paulo. Pedro não conhece, nenhum deles. João, nenhum deles. Paulo conhecia, tinha estudado. Paulo conhecia as 3 línguas, grego, hebraico e aramaico. Pedro conhecia provavelmente o aramaico e mal, né? Não tinha estudado. Então eles começavam a questionar Jesus. Hoje está bem, né? Questionam a gente todo jeito, né? Onde é que ele estudou? Como é que ele sabe tanta coisa? Não sei o quê. Se vier me perguntar, eu respondo. Eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu tenho uma língua bem grandinha. Como conseguiu tanta sabedoria? Jesus não precisava estudar, porque ele é Deus. Vai estudar o quê? Para quê? Ele é Deus. Ele sabe de tudo. O que eu sei não é nem perto do pedaço da unha que ele sabe, né? Porque Jesus é Deus. Por mais que você estude, você não sabe nada diante de Deus. Então ele não precisava estudar. Os outros sim, eu preciso. E esses grandes milagres que são realizados por seus irmãos, ele fazia milagre e expulsava o demônio. As 2 coisas que ele vai mandar o discípulo fazer. No discurso da missão, lê lá em Mateus 10, o que Jesus mandou o discípulo fazer foi pregar, curar e expulsar o demônio. A igreja hoje vive falando, igreja missionária, igreja missionária, igreja missionária, igreja sinodal é missionária, mas não fala nem cura nem expulsão. Eu não entendo que igreja missionária é essa. Porque na Bíblia a igreja missionária curava e expulsava o demônio. Então não estão fazendo o que a igreja fazia hoje. Como é que Jesus curava? De várias maneiras. Já falei que cada cura é diferente da outra, não é igual. Ontem, esses dias, a mulher pegou, né, tocou na roupa de Jesus. Não é a roupa não, é Jesus, é a fé da mulher. Depois ele foi lá para a menina que estava morta, aí falou
Normalmente ele cura pela palavra. Talitá cum, levanta. Às vezes ele não está nem perto da pessoa. O servo do oficial, Jesus não foi nem na casa do oficial. Curou à distância. Mas aqui ele vai dizer que ele impunha as mãos, né? E isso a comunidade vai fazer. Lá em Atos, eles vão curar impondo as mãos. É o que a gente faz muitas vezes na missa de cura e libertação. Na verdade não é missa de cura e libertação, é missa normal. Depois tem a oração de cura e libertação. As pessoas confundem. Então esses grandes milagres são realizados por suas mãos. Como? Ele impunha as mãos e curava. Como Padre Pio curava. Muito mais do que Padre Pio, Jesus. Padre Pio não cura ninguém não. Nem Padre Pio, nem Padre ninguém. Quem cura é Jesus. Agora, por intercessão do Padre Pio, aí sim, quem cura mesmo é Jesus. Este homem não é o carpinteiro, o pai dele era carpinteiro. Normalmente era assim, quem era filho de militar ia seguir a carreira militar. Quem era filho de fariseu, era fariseu. Quem era filho de sacerdote, era sacerdote. João Batista era sacerdote, o pai dele era da classe sacerdotal. Não é esse o filho do carpinteiro, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Aqui tem uma particularidade, porque Jesus não era conhecido como filho de Maria, não. Era conhecido como filho de José. Aqui é coisa do Marcos. Quem dava o nome para o menino era o pai, não era a mãe não. Mas Maria era mais conhecida e provavelmente aqui José já deveria ter morrido. Irmão de Tiago, José, Judas e Simão, eu já falei várias vezes, Jesus não tinha irmão. Por que ele bota irmão? Porque a palavra irmão em grego, evangelho está escrito em grego. Adelphos significa irmão e parente. Até irmão de comunidade, a mesma palavra. Nós também fazemos a mesma coisa, chama irmão quem é cristão. Ô irmão, tudo bom? Mesma coisa. Só que o primo, que era primo, ele chamava de irmão. Era uma palavra só. Adelphos. Daí vem Filadélfia. Vem várias palavras em português, são palavras gregas. Primeiro motivo é esse, a palavra significava várias coisas. Segundo motivo, também eu já falei, a tradição. A tradição é muito importante na Igreja Católica. A tradição canonizou uma mulher pecadora pública, Madalena, canonizou um soldado que enfiou a lança em Jesus e não canonizou nenhum irmão de Jesus, nenhum desses aqui são canonizados. Por que eles não foram canonizados, os irmãos de Jesus? Porque não existiam. Se tivesse existido, estavam tudo santo hoje. E o terceiro motivo é que Jesus na cruz, morrendo, ele entrega Maria a discípulo amado. E o discípulo amado a Maria. Ninguém sabe quem é o discípulo amado não. Se diz que é João Evangelista, mas tem todo um estudo em torno disso. Em todo caso, não era irmão dele. Como é que ele está morrendo e entrega a mãe dele para uma pessoa que não é filho dela? Nem irmão dele? Porque ela não tinha outro filho. É muito simples de entender. Então tem 3 razões para dizer que não tinha irmão. Nem irmã, eram parentes. E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Por quê? Porque ele curava, expulsava o demônio, ensinava, não tinha estudado. Em Marcos eles vão dizer, é só Marcos que diz isso, que Jesus está ficando doido. Ele está perturbado dele. Padre, não diga isso não. Pois lê o Evangelho. Você tem que ler. Meu. É mais fácil escutar, eu sei, mas é bom ler. Estavam dizendo que ele estava ficando doido. Até os primos dele estavam dizendo que ele estava ficando doido. Foi dizer até a Maria, ó, Jesus está doido. E Jesus dizia, quando se escandalizava, um profeta só não é estimado em sua pátria. Eles não acreditavam em Jesus. Em Nazaré, eles não acreditavam em Jesus. Se não acreditavam, então pouco milagre é feito. Não acontece milagre não acontece cura sem acreditar, não. Nem expulsão do demônio acontece, não. Ali não pôde fazer milagre algum, porque não tinham fé. Hoje também pouca gente tem fé, viu? Apenas curou alguns doentes. Apenas, né? Impondo-lhes as mãos. Então ele punha as mãos e curava. Curou a sogra do Pedro. Não falou nada. A cura da sogra de Pedro é muito interessante. Primeiro que ele não fala nada. Provavelmente é a única cura que ele não diz nada. Pegou ela lá pela mão e levantou.
Jesus é tão bom, já falei aqui, que cura até sogra, né? E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus se admira com a falta de fé, não tem fé. Depois termina assim: percorria os povoados da redondeza, ensinando. Então, o que Jesus fazia no Evangelho de Marcos? Prega, ensina, cura, expulsa o demônio, Satanás. O Evangelho de Mateus também é bem parecido. O Lucas é diferente. Além disso, o Lucas fala muito da oração. O que mais fala de oração é Lucas. Fala dos pobres, né? E fala muito do Espírito Santo, Lucas, no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos que ele escreveu. Eu gosto de refletir a palavra, né? Porque foi o que eu estudei. Aí tem a primeira leitura. Então o Evangelho é isso. A primeira leitura ainda é o Davi. Já falei várias vezes aqui sobre Davi, né? O grande rei de Israel, o grande de tudo, está no pecado. Vai pecar de novo, hoje. Ele mandou fazer um recenseamento em Israel. E é pecado fazer recenseamento? Não é recenseamento em si, não é pecado não. O pecado é que ele se orgulhou com isso. Ele queria saber quantas pessoas tinham. 500 mil em Israel, o homem de guerra. 800 mil em... 500 mil em Judá, 800 mil em Israel. 1 milhão e 300 mil guerreiros. 1 milhão e 300 mil guerreiros. Ele fez mais para se encher de soberba. A soberba é pecado. A soberba é pecado. O orgulho é pecado. Esse orgulho, eu tenho, você tem, o Papa tem, os bispos têm, os padres, tudinho tem. Ninguém escapa do orgulho, leva direto para o inferno. Você vai direitinho se encontrar com aquele bicho que fica perturbando o microfone aqui. Aí se encontrar direitinho com ele, por causa do orgulho. Agora, se você lutar contra o orgulho, não, você escapa. Tem vida de oração, a vida de sacramento, confissão, oração, adoração, missa, caridade. Aí você vai para o céu. Embora, não é fazendo, eu fiz tudo isso, vou para o céu. Vai não. Você faça tudo isso, mas o céu é graça de Deus. Você espera na graça de Deus. Paulo falou isso. Terezinha também. Pois bem, ele se orgulhou. Aí, Deus mandou um castigo. De novo é a justiça de Deus aqui. Hoje ninguém fala mais da justiça, só fala do amor. Deus é amor, é caridade. Vai todo mundo para o céu? Vai não. O inferno não tem ninguém? Cheio de gente, né? Deus é amor, mas Ele é justo, Ele vai julgar. Vai julgar o Papa, o bispo, os padres, você, todo mundo. Começa pelo Papa, o bispo, depois eu, depois vocês. Os governantes têm muita coisa para ser julgada. Eles estão brincando aí, né? Vão ser julgados. Ele então se encheu de vanglória e o profeta, aqui é um terceiro profeta, Gade. O primeiro foi o Samuel, depois o Natã. Samuel foi quem ungiu Davi. O Natã foi quem foi lá e disse: tu vai pagar pelo teu pecado de adultério e assassinato. E esse aqui é o terceiro profeta que aparece na história de Davi, Gade, ou Gade. Os profetas tinham muita importância em Israel. O profeta, o rei e o sacerdote. 3 categorias tinham muita importância. Hoje também tem profeta, mas é mais ou menos, né? Tem muito profeta aí que não tem nada a ver com Deus, não. Aí o profeta diz: 3 castigos para ti, por causa do teu orgulho. Escolhe um. Aí disse lá os castigos, né? 3 anos de fome na terra. 3 anos de fome é muita coisa, né? 3 meses de derrota diante dos inimigos. Ou 3 dias de peste. Então, 3 anos, 3 meses, 3 dias. Davi escolheu 3 dias. Viu que é menos tempo, né? É melhor cair na mão do Senhor, segundo, né, ele falou, né? Mas aqui também significa a piedade dele. Davi é uma pessoa piedosa. Ele pecava, mas ele pedia perdão, ele reconhecia o pecado. Que muitas vezes também nós temos muita dificuldade de reconhecer o pecado, né? A gente percebe pela confissão. Porque quando vai confessar o pecado, aí vai falar, vai se justificar. Eu não quero saber de justificativa. Aprenda a confessar seu pecado. Você pecou, você diz: eu pequei e estou arrependido.
Padre, eu pequei mais. Eu escuto direto, mas era isso, foi fulano de tal. Não quero saber, não fale do fulano de tal, fale do seu pecado. As pessoas querem se justificar em vez de confessar. Davi, na hora que caía, dizia, pequei. E pedia perdão. Aqui ele nem questionou o vidente. O profeta era chamado de vidente também. Embora havia alguns videntes que não valiam nada. Naquela época também tem. Ele nem questionou, não. Quando disse que, escolhe 3 coisas aí. Ou 3 anos, ou 3 meses, ou 3 dias. Um vai cair sobre a tua cabeça. Por causa do teu pecado de orgulho. Justiça de Deus. Quero 3 dias de peste. Morreu 70 mil em Israel. Morreram. Por causa do orgulho do rei. Mas o Samuel já tinha advertido o povo. Se o rei pecar, o pecado do rei vai cair na cabeça de vocês. Caiu na cabeça do povo. Aí o Davi, mais uma vez, mostra como ele tinha um coração voltado para Deus. Apesar de ser fraco. Davi era fraco, né? Quando o anjo do Senhor estendeu a mão para exterminar Jerusalém, ia exterminar a cidade. Pode ser exterminada hoje, viu? Com essa guerra aí. O Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo. Primeiro, essa é uma linguagem bíblica. Na Bíblia se chama de linguagem antropomórfica. Deus não se arrepende de nada. Deus é espírito, puro espírito. Ele não tem sentimento humano. Deus não é a minha imagem e semelhança. Eu que sou a imagem e semelhança dele. Então ele não se arrepende, não. Aqui é a maneira que quem escreveu o livro tentou interpretar. Deus já não ia exterminar. Ele colocou assim: o Senhor, quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, a mão pode ser para coisa boa, né? Para curar e para exterminar. O Senhor arrependeu-se desse mal, o Senhor não se arrepende de nada. Mas é uma linguagem bíblica. Lá no dilúvio também tem. O Senhor se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra. Se arrependeu de nada. Mas mandou o dilúvio. E morreu muita gente. E disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira agora a tua mão. Tá? E o que Davi vai fazer? O anjo estava junto, aí estava no local lá, a ira de Areúna, Jebuseu, um dos povos da época. Davi viu o anjo que ia exterminar o povo. Aí ele disse uma coisa muito bonita. Mesma coisa que ele disse quando ele pecou com a mulher, né? Ele pecou com a mulher lá, mandou matar o marido dela. O profeta Natan foi até ele e disse: olha, contou uma história. Tinha um homem muito rico. Esse homem tinha muitas ovelhas. Aí chegou uns convidados na casa dele. Vizinho a ele tinha um homem pobre, que só tinha uma ovelha. Aí ele, para não matar as ovelhas dele, para servir para os convidados, pegou a ovelha do homem pobre, matou e serviu. Aí Davi disse para o profeta: esse homem deve morrer. E o profeta olhou para ele e disse: é tu, esse homem, é tu. Essa ovelha aí foi a mulher lá que tu pegou e tu mandou matar o marido dela. Sem vergonha. Se fosse no cearense, né? Sem vergonha, bandido. O hebraico fala assim mesmo. Fala até pior, porque eu não vou dizer como é que o hebraico fala. Sem vergonha é pouco. E Davi não se justificou, ele caiu no chão e disse: pequei, né? Até que dizem que os Salmos 50, 51, piedade, Senhor, não sei o quê, mas não é de Davi não, viu? Mas diz que foi dele por causa disso. Mas não importa se é ou não é. Aqui de novo ele assume a culpa dele. Seria bom a gente aprender, né? Fui eu que pequei. Eu é que tenho a culpa. Mas estes, que são como ovelhas, que fizeram? O povo não tinha culpa, a culpa era dele. E era dele mesmo. Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Se voltou. Que a gente vai ter que pagar o que a gente faz. Não só aqui, já tinha se voltado, né? Porque o filho dele morreu ontem, né? Na leitura.
Uma filha foi violentada por um irmão, todos os filhos de Davi. Um filho foi morto por outro, filho de Davi. Esse filho que matou o outro se revoltou contra o rei, deitou com as mulheres do rei e depois foi morto. Então, 2 filhos mortos, as mulheres dele violentadas e a filha dele violentada também. O que ele fez caiu na cabeça dele: o assassinato e a violência sexual, o adultério. Aqui ele pede de novo para cair na cabeça dele. Caiu. A gente vai ter que responder por tudo, né? Ou responde aqui, ou responde depois daqui. E eu quero responder aqui, né? Aquilo que eu fiz. Senhor, que eu possa... Pega leve, vai pegando devagarzinho, né? Que eu possa responder aqui o que eu fiz. Porque depois daqui você não pode fazer mais nada por você. Vai ser no purgatório se você vai depender dos outros. Celebrar uma missa, rezar por você. Purgatório, se a gente chegar lá, a gente só pode rezar pelos outros. A gente não pode fazer nada pela gente. Então, essa leitura fala do Davi, da fraqueza dele, mas eu gosto muito do Davi, uma pessoa humana, né, que pecou brabamente. Certamente, muitos de nós aqui não vamos pecar como Davi pecou, mas certamente também nós não temos essa coisa que Davi tinha na hora reconhecer o pecado. Geralmente a gente quer camuflar, né? A gente quer se justificar. E Deus juiz, né? Essa leitura é de que Deus é juiz, Ele julga. Deus não vai deixar passar nada. Assim como uma coisa boa que eu fizer, Ele vai engrandecer, cada ato que eu fizer bom, Deus vai engrandecer. Mas cada pecado que eu cometer, Ele vai julgar. E a primeira leitura foi essa: Jesus pregava, anunciava o Evangelho, curava e não foi reconhecido na sua casa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.